Prezados irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus em vossos corações. Romanos 4, 17 em diante. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Paulo falando a respeito de Abraão. Eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Meus queridos e amados irmãos, deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Eu poderia ficar aqui hoje o dia inteiro trabalhando somente nas implicações desse texto aqui. O Deus que vivifica os mortos, olha só, vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre as implicações disso. Deus que vivifica os mortos. Foi nesse Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que antes não existiam. Foi nesse Deus que Abraão creu. É nesse Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existiam, que nós cremos, é nele que nós cremos. Deus vivifica os mortos. Deus chegou até mim e me encontrou como morto para ele. É como Paulo disse em Colossenses 2,13. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Deus chegou até mim, e quando ele chegou até mim, ele me encontrou como morto para ele. Do ponto de vista espiritual, eu não existia para Deus, eu estava morto para ele. Quando Deus encontrou você, você estava morto ou morta para esse mesmo Deus. Foi assim que ele te encontrou. Ele te encontrou enquanto morto, enquanto carne, enquanto escravo do diabo. Sem nenhum poder para por si mesmo buscar a Deus, até porque, enquanto carne, você não possuía nenhum tipo de desejo por Deus. Agora, eu tenho que lembrar uma coisa. E aí, isso tem a ver com a eleição da graça, e quando nós estivermos estudando Romanos 8 em diante, nós vamos falar sobre isso. Deus trabalha desde o nascimento com aqueles a quem ele elegeu. Deus vai trabalhando providencialmente na vida de todos esses a quem ele elegeu lá na eternidade. O Evangelho é eterno, não se esqueçam disso. Se o Evangelho é eterno, é porque Deus lá na eternidade já havia pré-determinado não só a existência do mal, bem como a existência do bem supremo através de Cristo nos salvando, através da sua graça. O Evangelho não foi uma elaboração contingencial de Deus. Deus não elaborou o Evangelho depois que Adão e Eva pecaram ali no Éden. Então Deus vem trabalhando com aqueles a quem ele elegeu desde a eternidade, colocando o nome no livro da vida, e nós vamos ver isso também. Ele vem trabalhando desde o nascimento conosco. Eu sinto isso na minha vida. E eu não sabia explicar por quê. Por que que eu, com a idade de 5, 6 anos, olha só, minha mãe chama a mim, era o mais velho, e meu irmão, um ano mais novo do que eu não lembro mais se era 5 ou 6 anos. E a minha mãe foi a primeira pregadora da palavra de Deus na minha vida, foi minha mãe. A minha mãe me chama, a mim e meu irmão, e diz o seguinte: olha, meus filhos, o mundo foi destruído a primeira vez pelo dilúvio, por água. Só que Deus agora vai destruir o mundo através do fogo. Eu lembro disso até hoje, meus irmãos. Eu tenho 56 anos de vida e nunca me esqueci deste sermão com cheiro de fogo e enxofre pregado
para mim, para o meu irmão, pela minha mãe. Eu não me esqueço disso nunca. Mas tem um detalhe. Na mente do meu irmão mais novo, entrou aqui e saiu por aqui. Mas na minha mente, não. Esse negócio entrou aqui e ficou perambulando na minha cabeça durante muitos e muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Isso me impressionou de tal forma que eu comecei a questionar. Eu perguntei para minha mãe, eu lembro disso. Eu perguntei para minha mãe imediatamente: mãe, mas ninguém, não tem um jeito de a gente se livrar disso? Não tem um jeito de a gente se livrar desse negócio? Primeiro, Deus mata as suas criaturas com água. Agora depois por fogo. Não tem jeito de a gente se livrar disso? Não tem como. Ela falou: não. Coitada. Isso me causou um impacto negativo a princípio, tão profundo, que eu fiquei martelando por anos e anos na minha mente esse negócio. Por que eu fiquei martelando isso? Eu falei: mas não é possível, tem alguma coisa errada nessa história. Que Deus é esse que cria os seus filhos, que põe os seus filhos na existência, e depois vai matar todo mundo. Primeiro mata todo mundo afogado, agora depois vai matar todo mundo queimado. Eu imaginando isso na minha cabeça durante anos. Aí foram surgindo outros questionamentos, tudo por conta desse sermão da minha mãe. E foram surgindo outros questionamentos e eu questionava o seguinte: mas quem é Deus? Gente, eu estou falando de uma mente infantil, questionando isso, já na infância. Já na infância. A partir ali dos 6 anos de idade, quando houve esse sermão com o cheiro de fogo e enxofre, eu comecei a questionar: quem é Deus? Esse Deus que mata primeiro afogado, depois vai matar queimado todo mundo. Quem é Deus? Quem é esse Deus? Eu lembro da minha mãe dizer também para mim, para o meu irmão, o seguinte: Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu lembro disso. Quem falou isso pela primeira vez na minha vida foi minha mãe. Aí eu ficava pensando o seguinte: bom, se Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, ele deve ser o sol. Que o sol está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí eu pensei, né, na minha mente infantil, olha só, isso quando criança, hein? Eu imaginando isso e questionando a existência de Deus quando criança. Não, mas não pode ser o sol porque... E quando a noite cai, o sol desaparece. Então, não é o sol? Eu pensei: não, Deus é a água. Não, mas se fosse a água, tá, né? Tudo seria água. Deus não pode ser água. Ah, Deus é o vento. Eu acho que o mais próximo... Acho que o mais próximo que eu cheguei de descobrir a existência de Deus, esse Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo, foi imaginando que ele pudesse ser o vento. Mas eu pensei: não, mas e quando não está ventando? Gente, eu ia para a casa da minha tia, que fica aqui próximo de Goiânia, é uma fazenda. E enquanto todo mundo ali em casa, festejando e comendo e se divertindo, eu ia para a beira de uma mata grande, enorme, uma floresta que tinha dentro da fazenda da minha tia. Eu ficava ali sentado num cupim, aqueles morrinhos construídos pelas formigas, né? Um cupinzeiro. Eu sentava ali em cima do cupinzeiro e diante daquela mata enorme diante de mim, sozinho ali, imaginando: um dia eu vou perder meu pai. Um dia eu vou perder minha mãe. Por que Deus decidiu isso? Quem é esse Deus? Que primeiro mata afogado, depois vai matar todo mundo queimado. Isso eu tinha por volta de 7, 8 anos, não mais do que isso. Eu nunca havia entendido isso antes do meu encontro com Deus. Depois a minha mãe teve mais um filho, é o meu irmão caçula. Ele também nunca ligou para esses assuntos, nunca deu bola para isso. E eu pensava o seguinte: por que só eu penso nisso na minha família? Por que só eu tenho essa preocupação com a pessoa de Deus, com o fato de que todos nós vamos morrer um dia? Tem alguma coisa errada nessa história e eu quero saber. Só que eu pensei que dificilmente eu teria uma resposta para isso.
Vocês sabem o que significa isso? Eu vou encerrar o vídeo aqui, meus amados, porque eu vou continuar refletindo no próximo vídeo as implicações, pelo menos parte das implicações do versículo 17. Mas sabe o que significa isso tudo? O Espírito Santo trabalhando comigo desde a minha infância. Na verdade, o Espírito Santo estava cuidando de mim quando eu ainda estava no útero da minha mãe. Isso aconteceu com você também. O Espírito Santo cuidando de você desde quando você estava no útero da sua mãe. Não é maravilhoso isso? Saber que esse Deus que vivifica os mortos e chama aquilo que não é a existência. É esse o Deus no qual nós cremos? No próximo vídeo a gente vai continuar trabalhando as implicações disso. Porque isso é maravilhoso. Senhor, levante o seu rosto sobre cada um dos que assistiram esse vídeo até o fim. Lhes dê a paz, a sua paz. Unja os seus entendimentos. Em nome de Jesus. Amém.